Bora deixar as coisas um pouco mais interessantes? Então vamos começar o nosso terceiro módulo. E aí, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E hoje nós vamos dar início ao módulo 3, que é o vasto oceano dos códigos. Então já sem perder muito tempo, bora lá! No nosso terceiro módulo, as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais práticas. Agora que você já sabe como um computador realmente funciona e qual a relação existente entre a matemática e a computação, é hora da gente começar a dar os nossos primeiros passos no mundo dos códigos. E para isso, nessa primeira aula, eu quero mostrar para vocês qual que é a diferença entre algoritmo, pseudocódigo e código. Um algoritmo nada mais é do que um conjunto de instruções que vão ser executadas para um determinado fim, para um determinado objetivo. Nesse exemplo ao lado esquerdo, o que nós temos aqui é um algoritmo responsável por calcular a média de 4 notas, a média aritmética, que é aquela média sem peso, você simplesmente divide pelo número de elementos que você somou. Ou seja, se eu preciso calcular a média aritmética de 4 notas, eu vou somar essas 4 notas e dividir esse valor por 4. Para você já começar a se identificar com um editor de código, eu trouxe aqui para vocês o algoritmo escrito no formato de um editor de código mesmo. Esses números ao lado esquerdo, eles representam as linhas, e aqui ao lado direito são as instruções do algoritmo. Então, primeiro faça tal coisa, segundo faça tal coisa, e assim sucessivamente. Então, se a gente analisar esse algoritmo, a gente vai ver que o objetivo dele é não só calcular a média, mas também ver se o aluno foi aprovado ou se o aluno foi reprovado. Então, o primeiro passo para isso, a gente precisa falar para o computador o seguinte: faça o cálculo da média aritmética das 4 notas. Se essa média for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Se a média for menor que 7, o aluno está reprovado. Lembrando que na linha 4, a gente poderia simplificar essa condição, porque o que nós temos aqui são dois caminhos. Ou o aluno vai ser aprovado ou ele vai ser reprovado. Ou seja, se a média for maior ou igual a 7, aluno aprovado. Se não, simplesmente você diz que o aluno está reprovado. Já ao lado direito, nós temos aqui um pseudocódigo. O pseudocódigo também é um algoritmo. A diferença existente entre um algoritmo e pseudocódigo é que o pseudocódigo se aproxima muito mais com as linguagens de programação. Dessa forma, nós temos um pseudocódigo que também faz o cálculo da média aritmética de 4 notas e verifica se o aluno foi aprovado ou não. No primeiro momento, nós temos que média recebe todas as notas somadas dividida por 4. Ou seja, eu estou somando nota por nota, as 4 notas, e depois eu estou fazendo o processo de divisão. Então, se a média for maior ou igual a 7, eu vou escrever na tela que o aluno foi aprovado. Se não, eu vou escrever na tela que o aluno foi reprovado. E vou terminar a execução do programa. No dia a dia, a gente costuma falar que tudo é algoritmo. Até porque, como eu expliquei para você, um algoritmo é um conjunto de instruções para um determinado objetivo. E um pseudocódigo não deixa de ser um algoritmo. É claro que ele tem esse tipo de classificação para se diferenciar, mas também não é errado você chamar esse pseudocódigo de algoritmo. E aqui, dando continuidade, nós temos o código. Mas o que é o código? O código em si é escrito em alguma linguagem de programação. Nesse exemplo, eu trouxe aqui para vocês o JavaScript. Ou seja, o que nós temos aqui é a mesma coisa. Nós temos uma variável que armazena o resultado do somatório das notas e divide esse valor por 4. Lembrando que você vai entender o que é variável nas próximas aulas. Mas basicamente é como se fosse para o computador lembrar daquela informação. Dessa forma, o que nós temos aqui é o seguinte: a gente vai fazer uma condição, que você também vai entender o que é isso lá para frente. Mas o que ele está fazendo aqui é verificando se a média é maior ou igual a 7. E aí, dessa forma, ele escreve na tela aluno aprovado, ou se essa média for menor que 7, ele vai escrever aluno reprovado. Então essa é basicamente a diferença existente entre algoritmo, pseudocódigo e código. Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima.